A leitura que Davi faz, igreja, era clara. Ele sabia o que ele estava enfrentando. Como talvez a sua leitura hoje seja sincera, verdadeira. Eu sei porquê, eu sei como, eu sei o que está acontecendo. Mas isso não foi suficiente para Davi. Ele ter as informações, ele conhecer os elementos, não faz com que ele seja sarado, com que ele seja curado, com que ele seja tocado por Deus. Tudo isso tem que levá-lo a um movimento. Ele tem que orar, ele tem que buscar, e é o que ele faz. Só quando a fé de Davi entra em ação, que o discurso de Davi muda. O salmo começa com lamentação, o salmo começa com choro, o salmo começa com reclamação, com tristeza, mas ele termina com adoração. E só a hora que a fé de Davi entra em ação, é ativada, que ele rompe. Só aí ele consegue adorar. E o que acontece quando ele adora? Ele encontra a sua identidade. Ele se lembra de quem ele é para Deus. Ele se lembra da sua chamada, ele se lembra do seu destino. Então tem benefício em momentos assim, em meio à enfermidade, à doença, ele encontrou benefício, sim, amados. Muitas vezes tem que ser num leito, prostrado, sofrendo, sendo envergonhado, sendo humilhado, que o homem descobre os seus amigos e os seus inimigos, que o homem descobre quem verdadeiramente o ama e quem se aproxima dele por interesse. É aí que o homem descobre o seu Deus mais intimamente, e é aí que o homem descobre a si mesmo. É aí que o homem se conhece melhor. Ele recebia visitas de pessoas que o amavam e de pessoas que o odiavam, e o que leva a discernir a diferença é o nível de sofrimento que ele passa a viver. Ele discerne agora quem é e quem não é. E talvez é isso que você precise viver para saber quem realmente está do seu lado, com quem realmente você pode contar, quem acredita em você, quem vai estar do seu lado em qualquer situação. É aí que você vai identificar o sanguessuga, é aí que você vai identificar o interesseiro, é aí que você vai identificar aqueles que não querem o teu bem, que não querem a tua alegria, que não te amam. Ele consegue separar. Só em crise ele consegue entender os irmãos e os traidores, os filhos e os sobrinhos, aqueles que estavam com ele por quem ele era e aqueles que estavam com ele por aquilo que ele podia fazer. E o que ele descobre? Que enquanto ele dependesse de Deus e não de homens, ele teria o favor de Deus. Declare isso para o seu vizinho: enquanto você depender de Deus e não de homens, você terá o favor de Deus. Se você crê, dê uma salva de palmas forte a Ele, que é Deus, que é santo. O que Davi está dizendo aqui no verso 11, no verso 12, que ele estaria diante da face de Deus para sempre, que Deus o havia colocado diante da face dele para sempre. O que isso significa? Que ele seria sustentado por Deus, ele estaria numa posição inabalável, numa posição segura, estar diante de Deus para sempre. Aqui a eternidade entra em ação. E talvez só a hora que Davi começa a conceber a eternidade de novo, esse clique acontece. Ele começa a entender e ele começa a falar de eternidade, de um relacionamento com Deus que não está limitado ao que é efêmero e passageiro, mas de um relacionamento que vai durar para todo o sempre. E é essa verdade que ajuda a Davi a se levantar dessa depressão, é essa verdade que Deus usa para começar a levantar Davi mais uma vez para a sua glória. É essa verdade que vai te fazer andar em vitória. É essa verdade que vai tirar desse lugar em que você entrou, dessa caverna em que você está. É essa verdade que vai te ajudar a começar a sair dessa cova. Você tem uma vida que é abundante e que é eterna. Repete comigo: Ele veio. Mais forte: Ele veio para me trazer vida, vida em abundante e vida eterna. Jesus nos garantiu vida abundante e vida eterna. Vida abundante é uma promessa para o agora.
Vida eterna é uma promessa para o futuro. Então há promessas de Deus para a eternidade, há promessas de Deus para o agora. Diga para o seu vizinho de novo: você precisa estar com um olho no peixe e outro no gato. O que isso significa? Que se você viver a sua vida na terra como se ela fosse uma sala de espera do céu, você abriu mão da vida abundante. Você não entrou no agora de Deus, você não recebeu alegria hoje. Por outro lado, se você vive só olhando para o hoje e só atrás da vida abundante, você vai viver de forma alienada, você vai ser escravo daquilo que passa, daquilo que não merecia tanto tua atenção assim. Amém? É o equilíbrio. Eu quero a vida eterna, mas eu também quero a vida abundante. Eu quero a vida abundante, mas o mais importante para mim é que eu tenho a salvação da minha alma. Se Deus me chamar agora, eu não sei quando é o momento da minha partida, quando Ele vai me recolher, mas a maior promessa que Ele me fez é essa: eu tenho nele vida eterna. Dê uma salva de palmas forte ao teu Deus e ao teu Senhor, porque é a alegria da salvação que te restaura, é você saber que o teu nome está escrito no livro da vida, é aí que está o ponto de partida para uma recuperação, é você voltar a se alegrar, é você voltar a sentir a alegria da salvação. E aí, em quarto lugar, para terminar, no verso 13, ele adora. É um versículo, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Perceba, igreja, que depois de reivindicar uma promessa, que depois de contar sua história para Deus, e que depois de orar, as palavras que saem dos seus lábios já são outras. No meio do caminho, nos 13 versículos, alguma coisa aconteceu com a alma dele. Nessa transição toda, alguma coisa mudou os seus sentimentos. Ele começa reclamando, ele começa citando a opressão, ele começa denunciando os ataques, mas ele termina com um cântico diferente nos lábios. Ele termina adorando a Deus. Bendito seja o Senhor. Levanta a tua mão direita aos céus e declare: independente do que eu esteja vivendo, nada vai me impedir de adorar. E com os meus lábios eu declaro: bendito seja o Senhor. Mais uma vez bem forte: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Só vocês. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, feliz ou em tribulação, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ele me chamou para adorar, Ele me chamou para glorificar, e os meus lábios são um instrumento através do qual Ele recebe glória, Ele recebe honra, Ele recebe adoração. E eu vou terminar te ensinando um princípio que você nunca mais pode esquecer. Todo o esforço das trevas se dá no sentido de te desviar, de te esfriar ou de te impedir de adorar. O primeiro objetivo é te desviar, é ter a sua alma cativa. Se ele não consegue, esse não dá, morreu para a gente, já virou do outro lado, não tem mais acesso, desviar ele não vai, ele te esfria, porque se ele conseguir te esfriar, você deixou de cumprir a sua missão, você deixou de amar a Deus e amar o próximo. Agora, se ele não conseguir te esfriar, eu amo a Deus, eu não vou me abandonar, eu não vou desistir. A última opção dele é te fazer parar de adorar. Porque se ele te faz, e ele consegue te fazer parar de adorar, você já não faz mais diferença na batalha que está sendo travada nesse exato momento.
Se Ele te faz parar de adorar, você já não é mais um instrumento de adoração, o seu propósito já não é cumprido, o propósito para o qual você foi criado já não é cumprido. E eu vou terminar esse sermão te dizendo que os Salmos, o Saltério, esse conjunto de livros, foi dividido em 5 livros, desde a época dos Hebreus. Esse é o livro dividido em 5 que é chamado de Saltério. O primeiro livro, ele vai do capítulo 1 a capítulo 41 de Salmos. Ele enfatiza o pecado e a necessidade que nós temos de Deus. O segundo livro vai do capítulo 42 ao capítulo 72, e ele fala sobre a salvação do homem e a libertação do povo. O terceiro livro vai do capítulo 73 a 89, e ele fala do tabernáculo e da santidade. Ele nos ensina a como nos aproximarmos de Deus. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106, e o tema enfatizado é proteção e livramento. Já o livro 5, que vai do capítulo 107, do Salmo 107 ao 150, esses salmos falam sobre a adoração. Adoração é o tema de destaque. Então toda a mensagem dos salmos, nesses 5 livros de conjunto de salmos, elas falam da nossa necessidade de salvação, da nossa necessidade de Deus. Ela enfatiza o nosso pecado, ela mostra que o pecado nos separa de Deus, mas depois ela fala que há uma salvação. No terceiro livro ela fala como se aproximar para obter essa salvação. Depois o quarto livro fala que depois de salvo, você tem proteção, você tem sustento, você tem livramento. Mas o quinto livro termina enfatizando a adoração, porque essa precisa ser a história da sua vida. Um dia você foi encontrado nos seus delitos, nos seus pecados. Ele te tirou de um lago de charco de lodo, de um lado escuro. Você estava em pecado, você estava aprisionado a vícios, você estava nas trevas. Ele te tirou dali, ele te mostrou a sua grande salvação. Os seus pecados foram perdoados, o seu nome foi escrito no livro da vida, você foi liberto. Aí ele te ensinou que há um tabernáculo, que há um caminho pelo qual você se aproxima do Santíssimo Lugar. Você entendeu a necessidade de santidade. Aí ele te explicou que Ele era o teu sustento, que Ele era a tua provisão. Ele vem te sustentando, Ele vem te abençoando, Ele vem cuidando de ti até aqui, simplesmente para que você entenda que todo o trabalhar de Deus se dá com um único propósito, o de te transformar num adorador.